After all this time, always. Gente, não é segredo pra ninguém que eu sou da geração Harry Potter, eu sou Potterhead, com muito orgulho. Harry Potter foi muito importante na minha vida, me apresentou a literatura de mais extensão, né? Livros mais grossos, me fez amar tanto esse universo literário. E desde que eu comecei a pensar sobre essas questões da deficiência e tudo mais, sempre me frustrou um pouco perceber que não tem personagens com deficiência da forma como a gente entende a deficiência aqui no nosso mundo trouxa, né? Em Harry Potter. E durante uma conversa com a Beatriz Masson, diva maravilhosa que estuda Harry Potter dentro da academia, fiz uma live com ela aqui, tá aqui no canal, vou deixar o link aqui aparecendo em algum lugar pra vocês assistirem. E aí eu percebi que, na verdade, existe sim representação das pessoas com deficiência em Harry Potter. E isso é feito de uma maneira muito legal. Confiram o trabalho da Beatriz, gente. Ela tá sempre trazendo eventos, sempre organizando alguma coisa nova. A Bola da Vez é um clube do livro de Harry Potter. O Instagram dela é @bialendoharry, vou deixar o link aqui na descrição. E muitas coisas que eu vou falar sobre aqui nesse vídeo foi ela que me apresentou, né, dentro da pesquisa dela e do curso que acabou de terminar agora, o Harry Potter Caminhos Interpretativos, que foi oferecido online, mas pela USP. Fiquem ligados que logo, logo talvez tenha nova edição. Se inscrevam aqui no meu canal também, né, gente? Deixem o like se vocês curtem Harry Potter, se vocês são Potterheads, se vocês também cresceram lendo Harry Potter como eu. Deixem aqui nos comentários qual é a casa de Hogwarts de vocês. A minha é Corvinal, tá, gente? Casa dos nerds excêntricos. E me sigam lá no Instagram, @filapreferencial. Antes da gente começar, eu queria fazer um disclaimer, tá, gente? Não tem como a gente falar sobre questões de minorias, inclusão em Harry Potter, sem a gente se lembrar das declarações recentes da nossa querida autora J.K. Rowling, né, que foram bastante transfóbicas. Eu não vou entrar no mérito, né, nas questões do que ela disse, o que ela não disse, etc e tal, até porque não é o meu lugar de fala, mas a gente tem que concordar que essas declarações, esse posicionamento dela é totalmente contrário ao que ela colocou dentro dos livros dela, né? Dentro do Harry Potter. Porque chega um certo ponto em que uma obra que é tão querida, que fez tão bem a tantas pessoas, com que tanta gente consegue se identificar e consegue crescer lendo os livros dela, eu acho que chega um momento que essa obra passa a ser desses leitores, não do autor, ok? Então é isso, fecha o disclaimer. Por bastante tempo, eu considerei que não havia pessoas com deficiência em Harry Potter. E isso me incomodava, né, um pouquinho, mas eu preferia passar um pano porque eu gostava tanto daquela história, era tão legal, eu era tão fã, aquilo fez tanto parte da minha história e da minha trajetória, que eu preferia, né, enfim, desconsiderar, falar que aquilo se conectava comigo num nível humano e pronto, que não precisava ter a deficiência e tudo mais. E eu comecei a pensar, né, você mergulhando num mundo bruxo, onde é possível resolver muitos problemas usando mágica, inclusive problemas de saúde, né, a gente tem lá os curandeiros médicos, né, os med-bruxos, enfim, tem o hospital médico e tudo mais. Talvez as deficiências dos trouxas, eles sejam capazes de resolver, né, com feitiços, com magia. Então uma pessoa que tem deficiência visual, como eu, quem sabe, né, faz uma mágica, toma uma poção, qualquer coisa assim, e eu passo a enxergar normalmente, né? E aí você teria, então, deficiências que são próprias do mundo bruxo. Ou, né, não só deficiências, mas condições diferenciadas de capacidade, condições corporais diferenciadas, né, ou habilidades diferentes ou diminuídas em algum sentido. E essas seriam as deficiências do mundo bruxo. E essas personagens estão, sim, presentes dentro do mundo bruxo. Eu queria focar em 3 que são bastante importantes. Recentemente, eu fiz uma live com a minha querida amiga Laísa, lá no meu Instagram, sobre o teste Fries na ficção, para a deficiência na ficção, né? A live tá aqui no YouTube também, é só você procurar.
O teste Fries foi inventado pelo escritor Kenny Fries, que é um homem com deficiência americano, que tenta medir se uma obra de ficção, seja um filme, um livro, uma série, uma narrativa qualquer, faz uma boa representação de pessoas com deficiência, né? E ele tem 3 critérios, né? 3 perguntinhas. A primeira é, existe mais de uma pessoa com deficiência na história? Segunda, essa pessoa com deficiência tem uma narrativa própria ou ela só existe para enriquecer, seja moral ou materialmente, pessoas sem deficiência? E a terceira pergunta, a deficiência é erradicada na história de alguma forma, seja por cura ou pela morte do personagem? E aí eu comecei a pensar como é que eu poderia aplicar isso a Harry Potter, né? E se a gente considerar a definição mágica de deficiência que eu acabei de apresentar pra vocês, eu acho que ele pontua 100% aí no teste Fries. Então tem mais de uma personagem com deficiência? Sim, né? Várias personagens bem importantes se encaixam nessa definição de deficiência, né? Como, por exemplo, o Lupin, né? Como, por exemplo, o Hagrid. São personagens que são figuras paternas, né? Do Harry em vários momentos. E tem outros também. Nós temos os abortos, né? As pessoas que são incapazes de fazer mágica. É uma deficiência de magia. A gente tem a Mrs. Fig, né? A Senhora Fig, vizinha do Harry Potter. E o Filch, que é o zelador, né? De Hogwarts. E a gente tem também a Ariana Dumbledore, né? A irmã do Dumbledore, que na verdade ela não aparece na série. Ela aparece só no último livro, por uma história, né? História dentro da história aí. A história da família Dumbledore e tudo mais. Hoje, né, especula-se aí no meio dos Potterheads teóricos da conspiração que talvez ela, né, fosse uma criança obscurial, né, como o menino dos Animais Fantásticos, que ela tivesse ali um parasita que deixasse ela instável, que ela explodia lá, enfim. Mas a gente não pode bater um martelo nisso ainda, né? J.K. Rowling ainda não se manifestou sobre, ainda não colocou isso em nenhuma história. Então o que a gente sabe por enquanto é que ela era doente, ela tinha uma condição ali emocional, mental, talvez cognitiva, enfim. E era muito escondida pela família, né? E a segunda pergunta, se essas personagens têm trajetórias próprias, elas estão lá só pra enriquecer o personagem? Sim! Todas elas têm suas histórias próprias, principalmente o Lupin e o Hagrid, né? São personagens que aparecem em quase todos os livros, o Lupin a partir do 3º, né? E são muito ativos e tem a ver com a história do Harry, né? O orientam em muitos momentos e tudo mais, mas tem suas narrativas próprias. E pra terceira pergunta, se essas personagens são curadas ou mortas na narrativa. Spoiler, desculpa, mas não sei em que planeta você vive, se você ainda não conhece todinha a história de Harry Potter, para esse vídeo agora e vai ler, vai assistir os filmes. Bom, temos que Remus Lupin morre no final, né? Mas a sua deficiência nunca é erradicada. Temos que Remus Lupin morre no final, né? No finalzinho do último livro. Ariana Dumbledore também morre, mas os demais personagens permanecem vivos, né? E as suas condições não são de nenhuma forma eliminadas. Abortos não passam a fazer mágica. O Hagrid não deixa de ser gigante. O Lupin em nenhum momento, né, deixa de ser lobisomem. E eu queria começar a comentar sobre esses personagens justamente pelo Lupin, né? Muita gente diz que a J.K. Rowling se inspirou em pessoas com AIDS para criar o Lupin, mas não dá pra gente dizer que a condição de lobisomem dele é equivalente direta a AIDS, a HIV. Não, ok, gente? Ela se inspirou porque é uma condição, né, que ele se contagiou como uma pessoa com AIDS e que ele tem que conviver com aquilo pro resto da vida, né? E aí a gente tem a história do Lupin, né, que ele foi acolhido por um grupo de amigos na escola, uma escola que não era nem pra ele frequentar, porque ele, né, se transformava a cada mês, né, em lobisomem. E quem foi que permitiu que ele tivesse uma educação e se tornasse um aluno brilhante? E deu tudo um jeito para ele conseguir estar na escola e estar incluído, né, entre tanta gente que pudesse ter muito preconceito em relação a ele. Albus Dumbledore, nosso querido Dumbledore, né, que dita toda a moral aí da série Harry Potter. E a grande figura paterna, né, do Harry, de nós todos. Quem nunca citou frases de Dumbledore que atira a primeira pedra, né, gente?
São as nossas escolhas, Harry, que mostram quem verdadeiramente somos, muito mais do que as nossas habilidades. It is not our abilities that show what we truly are. It is our choices. Eu acho que tá aí, né, gente? A grande frase inclusiva de Dumbledore no Harry Potter e a Câmara Secreta, segundo livro, em que ele acredita no potencial humano das pessoas, independentemente se elas são capazes de fazer as mesmas coisas que todo mundo, ou se elas têm habilidades diferentes tidas como malignas, como o fato do Harry falar com as cobras e tudo mais, que foi o contexto dessa frase aí. E o pai do Harry e os amigos dele são um grande exemplo, né, os marotos, de amigos inclusivos que se transformaram em animagos para ajudar o amigo deles, para estar com eles, para fazer companhia, né, para o amigo deles que tinha essa condição diferente, que tinha algumas limitações ali para ele. E aí, voltando ao grande fio condutor desse papo, que é Dumbledore, né, a mesma coisa vale para o Hagrid, né? Que nem mesmo é um bruxo, ele é metade bruxo e metade gigante, que é uma outra criatura de uma outra espécie humanoide, digamos assim. Não é Homo sapiens, não sei qual seria a espécie dos gigantes. Mas ele tem uma habilidade mágica não tão aflorada, né? Ele consegue fazer magia, mas ele não é extremamente talentoso. E sofreu muito preconceito, né? Dentro da escola. E sofre durante sua trajetória inteira, é difamado pelos jornais, né? Ele é acusado de um crime que ele não cometeu, muito por causa dessa condição, e ele foi sempre defendido pelo Dumbledore, que sempre acreditou no potencial humano, né, do Hagrid. E talvez ele tenha essa atitude toda, né, positiva, inclusiva, dentro da atuação dele na política e dentro da escola, porque ele teve esse passado um pouco sombrio, né? De uma irmã com deficiência. Eu tô chamando de deficiência, tá, gente? Mas é a definição mágica aí da deficiência que eu já dei no começo do vídeo. Que era escondida pela sua família, né? E ele não fez nada pra proteger, né? Ele até meio que negligenciou a Ariana por causa das suas grandes ambições, da sua grande paixão ali, né, que especula-se, que agora está confirmado por causa dos filmes dos Animais Fantásticos, mas pelo Grindelwald e tudo mais e tal, pelas grandes ambições dele em geral. O que acabou resultando na morte da Ariana, como sabemos, né? E talvez por ele se culpar por ele ter feito isso, né, ele tenha mudado completamente de atitude, da água pro vinho ali, né? E fez sempre questão de ajudar pessoas, de acreditar nos indivíduos e de abrir os braços para todas as pessoas, né, independente das suas habilidades. Não vou entrar no mérito da orientação sexual de Dumbledore, né, porque a J.K. Rowling fez essa declaração aí, extratextual, de que ele seria gay, né, e agora tá explorando isso nos filmes dos Animais Fantásticos. Mas dentro dos 7 livros de Harry Potter, do cânone Potterhead, não tem nenhuma dica assim clara que a gente possa bater o martelo e dizer, né, com certeza, que o Dumbledore seria, né, gay ou LGBT de alguma forma, ok? Eu acho que Dumbledore sendo o grande mentor dos personagens, né, sendo o grande exemplo de pensamento, de comportamento, de ação para o Harry, para seus amigos, para os personagens adultos também, né, os membros da Ordem da Fênix e tudo mais e tal. Eu acho que essa mensagem, apesar de ser mais sutil, de inclusão de pessoas com habilidades diferentes, tá muito presente e inspira muitas pessoas a serem mais inclusivas. Eu vi um tempo atrás uma pesquisa, vou deixar o link aqui se eu conseguir achar novamente pra vocês na descrição aqui do vídeo, de uma pesquisa que dizia que pessoas que cresceram com Harry Potter tendem a ser mais empáticas e mais inclusivas, né, a ter menos preconceitos e tudo mais, do que as pessoas que não cresceram com Harry Potter, não têm uma conexão tão forte com a história, né, do mundo bruxo e tudo mais. E eu acho que, sob a direção de Albus Dumbledore, qualquer pessoa com deficiência seria muito bem-vinda em Hogwarts, né? Inclusive. Queria eu que Dumbledore fosse meu diretor, né? Que adaptasse tudo pra mim, né?
acredita no meu grande potencial humano. Quem dera, né, gente? Cadê os Dumbledores da vida real? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me digam se vocês concordam, se vocês se lembram de mais algum personagem importante em Harry Potter. Eu acho que dos importantes eu falei. Mas se vocês se lembram de qualquer personagem que possa se encaixar nessa minha definição de deficiência do mundo mágico aí, me digam aqui nos comentários. Deixem um like aqui no vídeo que me ajuda na divulgação. Se inscrevam no canal. Me sigam lá no Instagram, @filapreferencial. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.